Meus irmãos, meus amigos, vamos ter um momento de meditação na palavra do Senhor, depois de nós termos ouvido tão belas canções que de certa forma resumem toda essa grande bênção que Deus nos deu, que foi de enviar o seu Filho para este mundo com o propósito de nos salvar e assim nos remir de todos os nossos pecados e de todas as nossas iniquidades. Eu convido a congregação a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Toda a congregação, os irmãos, irmãs que dispuserem de Bíblia, amigos, abram. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Apenas esse verso. Nós iremos concentrar a nossa atenção durante alguns instantes nesse fechamento da nossa programação. Evangelho de João 1, versículo número 14, que diz o seguinte: irmãos e amigos, a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da sua palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, há determinados fatos e acontecimentos que marcam tremendamente a história do mundo, a história da humanidade. Fatos, acontecimentos que promovem impacto direto na vida das pessoas. Dentre vários exemplos que nós poderíamos mencionar, há um específico que eu queria chamar a nossa atenção na noite de hoje, ou seja, a invenção do computador. Desde 1945 até a sua popularização nos últimos anos, nós estamos vendo o impacto que o computador, a informática de maneira geral, promove as nossas vidas. Seja no encurtamento de distância, seja na promoção de oportunidades, seja na permissão de agilidade, conforme nós vemos e experimentamos. De certa forma, é difícil a gente imaginar a nossa vida daqui para frente sem esse recurso, o recurso da informática, conforme nós estamos falando. Contudo, meus irmãos, meus amigos, nenhum fato, nenhum acontecimento é tão marcante para a história do mundo, é tão marcante para a história da humanidade, que promoveu e promove impacto direto na vida das pessoas, quanto o nascimento de Cristo, quanto o nascimento do nosso Salvador. Não é sem razão que a própria história, conforme nós vimos hoje pela manhã, ou seja, a história da humanidade é dividida em antes e depois do nascimento de Cristo. Até mesmo os historiadores, que em sua grande parte não são pessoas que apreciam a religião, elas descreem até mesmo da existência de Deus, desconsideram completamente a pessoa de Cristo. Elas têm que se dobrar a esse fato, a essa realidade que marca a história e a história da humanidade. Então, nós podemos afirmar que a vinda de Cristo, através de seu nascimento, é o fato mais importante, é o fato mais marcante da história da humanidade, de todos os tempos, de todas as épocas. É interessante porque é justamente isto que João fala aqui nesse texto que nós acabamos de ler. João, capítulo 1, versículo número 14. Aqui nós temos o apóstolo João fazendo a apresentação do seu evangelho, onde dentro dessa palavra introdutória, onde dentro dessa apresentação do seu evangelho, ele destaca assim a pessoa de Cristo, o Verbo de Deus, conforme ele falou nos versículos 1 e 2. João, meus irmãos, João, meus amigos, ele fala deste Verbo que existia desde toda a eternidade, que estava com Deus, que era Deus e que criou todas as coisas através do seu poder. Então, João chega aqui no verso número 14 e diz que esse Verbo, ele se encarnou.
ele diz que esse verbo se fez presente em nossa existência, e assim ele revelou a pessoa de Deus. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, nós queríamos considerar essa declaração que João faz aqui no versículo 14, acerca de Cristo, acerca do verbo de Deus. E dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, considerarmos a importância do nascimento de Cristo para as nossas vidas e, no sentido geral, a importância do nascimento de Cristo para toda a humanidade. Por isso, o título da nossa meditação na noite de hoje é Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado do Senhor. E aqui, com base no versículo 14, nós queríamos destacar 3 pontos, 3 verdades. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a encarnação do Verbo. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos a presença do Verbo. E, em terceiro lugar, eu queria que nós víssemos a revelação feita por esse Verbo, conforme, repito, nós temos aqui no versículo número 14. Então, vamos seguir dentro dessa sequência, vamos seguir dentro desses pontos, para nós aprendermos aquilo que Deus tem preparado para nós na noite de hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a encarnação do Verbo. Aqui no versículo 14, João ele afirma: e o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Então, o que João está falando, o que João está nos ensinando aqui nesse verso, é algo extremamente profundo, é algo extremamente especial. Podemos dizer, através dessas palavras de João, que foi o maior milagre que já existiu em todos os tempos, o maior milagre que já existiu em todas as eras, maior até mesmo que o milagre da criação, porque conforme nós temos aqui nesse trecho, conforme nós temos aqui nessa passagem, João, meus irmãos, João, meus amigos, ele está afirmando que a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus, ele assumiu a condição humana. Ele não deixou de ser Deus, mas agora, pela encarnação, além de Deus, ele é também um ser humano, com todas as suas características, com todas as suas limitações, com exceção do pecado. João nos diz, irmãos e amigos, que o Deus infinito, todo-poderoso, autoexistente, ele assumiu a condição humana com as suas particularidades, com as suas peculiaridades. É alguém que saberá, a partir de agora, o que é cansaço. É alguém que saberá, a partir de agora, o que é fome. É alguém que saberá, a partir de agora, o que é tristeza. É alguém que saberá, a partir de agora, o que é morte, conforme João vai narrando na sequência e, sobretudo, na parte final do seu evangelho. Enfim, o que nós vemos aqui é a afirmação, é a declaração que João faz da encarnação do Verbo de Deus, o seu Filho eterno, o Filho eterno do Senhor. Quando nós consideramos, meus irmãos, quando nós consideramos, meus amigos, esse fato, dentre várias coisas, a gente percebe um ponto, a gente percebe uma verdade. Que ponto é? Que verdade é? Quando nós consideramos a encarnação do Verbo, nós chegamos à conclusão dos milagres que Deus realiza, do poder que Deus exerce para fazer coisas que a mente humana não consegue imaginar e que a capacidade humana não pode produzir. Pensar, meus irmãos, pensar, meus amigos, no nascimento de Cristo, no nascimento do nosso Salvador, é considerar esse fato, é considerar essa verdade. O nosso Deus, o Deus das Escrituras, é um Deus de milagre. O nosso Deus, o Deus das Escrituras, é aquele Deus que faz coisas inimagináveis, que nenhum ser humano é capaz de fazer, que nenhum ser humano é capaz de realizar. E é essa verdade, meus irmãos, é essa verdade, meus amigos, que nos traz esperança, sobretudo ao longo da nossa vida aqui neste mundo, sobretudo ao longo da nossa vida aqui nesta terra.
quando muitas vezes nós nos deparamos com situações, quando muitas vezes nós nos deparamos com circunstâncias que nós achamos e que de fato humanamente irreversíveis. Contudo, quando nós olhamos para o nosso Deus, contudo, quando nós consideramos a encarnação do Verbo, a gente percebe que não, tudo é possível para Deus, pois Ele se encarnou de maneira sobrenatural, espetacular, para nos mostrar justamente esse ponto, para nos mostrar justamente essa verdade. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, Natal é isto. Natal é nós considerarmos o Deus de milagre. Natal é nós contemplarmos o Deus de poder. Não qualquer poder, mas todo poder de fazer coisas que nós não pensamos, que nós não imaginamos, para cumprir o seu santo propósito, a sua santa vontade em relação às nossas vidas. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Contudo, João, ele não para apenas na afirmação da encarnação. Dentro desse texto que nós lemos, o versículo 14, ele nos mostra um segundo ponto extremamente importante. Ele nos mostra uma segunda verdade extremamente relevante que está diretamente relacionada ao nascimento do Salvador. Se de um lado ele mostra que o Verbo se encarnou, por outro lado, ele mostra que esse Verbo ele esteve presente entre nós, esse Verbo ele esteve presente em nossas vidas. Tanto é que no mesmo versículo 14, João ele prossegue: e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, de maneira resumida, o que João nos mostra é que Deus, ele habitou aqui entre nós através da pessoa do seu Filho. Deus, ele se fez presente na nossa vida através do seu Filho. Conforme nós observamos, essa palavra habitar, que nós encontramos aqui no versículo 14, literalmente falando, significa armar a tenda. Literalmente falando, significa armar a barraca. E foi isso que Deus fez, quando Ele se encarnou na pessoa do seu Filho, para que assim Ele pudesse estar presente, para que assim Ele pudesse estar junto com o seu povo aqui na terra. Não foi sem razão, meus irmãos, não foi sem razão, meus amigos, que quando o anjo faz o anúncio do nascimento de Cristo a José, conforme o relato que nós encontramos lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, citando o profeta Isaías, lá nós encontramos o evangelista Mateus dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, veja, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Natal é isto, meus irmãos. Natal é isto, minhas irmãs. É nós trazermos à nossa mente, é nós trazermos à nossa memória que Deus, ele se fez presente na pessoa do seu Filho, e que Deus, ele se faz presente em nossas vidas na medida em que nós temos esse Cristo habitando na nossa vida, habitando no nosso coração. Que grande privilégio, meus irmãos, que grande benefício, minhas irmãs, nós desfrutamos. Saber que, experimentar que o Deus Todo-Poderoso, que criou do nada todas as coisas, o Deus santo, justo, amoroso, bondoso, benevolente, gracioso, enfim, o Deus de infinitas qualidades, ele habita em nossas vidas através do seu Espírito, porque um dia Cristo, ele veio habitar entre nós. Essa é uma das características que nós observamos de Deus. Esse é um dos intentos que nós temos quando nós consideramos a sua pessoa. Ou seja, essa disposição, essa vontade, esse propósito de ter um povo para si e se relacionar com ele como nós nos relacionamos. Porque um dia, repito, Cristo, ele veio estar entre nós. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, o Natal deve representar para nós uma grande alegria. O Natal deve representar para nós uma grande satisfação.
Se não bastasse a bênção da salvação que nós temos, dentro do benefício da salvação, nós temos essa certeza, nós temos essa convicção. Deus, Ele se faz presente em nós, continuará se fazendo presente em nós, para que na eternidade e por toda a eternidade possamos estar na sua presença, louvando e engrandecendo o seu santo e excelso nome. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Então veja, no primeiro momento, João aqui nos fala da encarnação do Verbo. No segundo momento, João ele fala da presença do Verbo, mas João ele não vai parar por aí. E aqui, em terceiro lugar, ele vai nos ensinar a revelação feita pelo Verbo. Ele vai nos ensinar a revelação feita pelo Verbo. Olha só o que nós encontramos na parte final do versículo 14. Diz o seguinte, palavra do Senhor: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja que o Verbo não só se encarna, veja que o Verbo não só se faz presente neste mundo, mas veja também que este mesmo Verbo, ele revela e revela a glória de Deus. A palavra ver que João usa aqui, ela tem um significado especial. Literalmente falando, significa ficar deslumbrado. Literalmente falando, significa contemplar. E foi essa justamente a experiência pela qual passou o apóstolo João quando ele escreveu aqui essas palavras. Ele conviveu pelo menos 3 anos com Jesus Cristo. Ele contemplou a sua glória, ele vislumbrou o seu esplendor. Então, ele é uma testemunha que conta com experiência, que conta com propriedade, esse grande benefício que Cristo ele veio nos propiciar. Ou seja, ele veio revelar a glória de Deus. Que grande privilégio, meus irmãos. Que grande benefício, minhas irmãs, hoje nós desfrutamos. Não obstante o fato de nós não estarmos presencialmente com Cristo, não obstante o fato de nós não termos desfrutado da sua presença, assim como desfrutaram os apóstolos há 2000 anos, hoje a gente consegue vislumbrar, hoje a gente consegue contemplar essa glória, essa beleza, esse esplendor da pessoa de Cristo, conforme a revelação que nós temos colocada nas Escrituras Sagradas. Sobretudo, através dos registros que nós temos da pessoa de Cristo, da sua obra, do seu ministério, conforme nós temos nos Evangelhos. E nós, meus irmãos, e nós, minhas irmãs, que conseguimos contemplar essa verdade, que somos capacitados por Deus para termos essa visão, nós somos e somos também, por isso, pessoas extremamente privilegiadas. Hoje, através da palavra, a gente contempla esse Cristo. Hoje, através da palavra, a gente contempla esse Salvador, que não só nos salvou no passado, mas que continua presente em nossas vidas e que continuamente, que diariamente, Ele vai revelando a sua glória na medida em que nós aprofundamos a nossa comunhão com Ele, a nossa maturidade espiritual, para que assim nós nos assemelhemos cada vez mais a Ele. É nisto, meus irmãos, é nisto, minhas irmãs, que consiste aquilo que nós chamamos do processo de santificação. Nos assemelharmos cada vez mais a Cristo, refletirmos cada vez mais o caráter de Cristo e, consequentemente, refletirmos o caráter do próprio Deus em relação às nossas vidas. Isto também é Natal. É nós pensarmos não só nesse privilégio de podermos ter essa contemplação do nosso Salvador, mas também pensarmos num compromisso de refletirmos essa glória através das nossas ações, através das nossas condutas, para que assim nós possamos trilhar nesse caminho e viver a vida de Cristo através da nossa vida. Então, por isso nós podemos dizer, por isso nós podemos afirmar que o nascimento de Cristo é sim o fato mais importante da história da humanidade.
como o é, em especial, para cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs, porque no nascimento de Cristo nós observamos a encarnação do Verbo. No nascimento de Cristo nós observamos a presença do Verbo. No nascimento de Cristo nós vemos a glória que o Verbo veio fazer da pessoa de Deus e da pessoa do Senhor. É assim que a gente tem a visão correta. É assim que a gente tem o entendimento correto do que seja o Natal e as suas implicações para as nossas vidas. Se porventura nós estamos aqui na noite de hoje, se porventura nós estamos a ouvir ou ouviremos essa mensagem, fica para você, meu amigo, fica para você, minha amiga, esse compromisso, essa responsabilidade. Que compromisso, que responsabilidade? Se volte para esse Cristo. Perceba que um dia Ele se encarnou. Perceba que um dia Ele esteve entre nós, para que assim nós pudéssemos ter a sua presença. Perceba que Ele revelou a glória de Deus, para que assim nós pudéssemos conhecê-lo. E clame a Deus, meu amigo, clame a Deus, minha amiga, para que Deus lhe dê esse discernimento, para que Ele possa fazer você enxergar, contemplar a maravilha, a glória, a majestade, o esplendor desse tão perfeito e grandioso Salvador, para que assim o Natal possa fazer sentido para você, para que assim você possa ter um entendimento correto acerca desse acontecimento, para que assim você possa perceber os benefícios espirituais que esse acontecimento promove em relação à sua vida, não só lhe transformando na presente existência, mas lhe preparando para a sua comunhão com esse mesmo Cristo na eternidade. Portanto, meu amigo, minha amiga, aproveite esse momento. Portanto, meu amigo, minha amiga, aproveite essa oportunidade e peça a Deus, clame ao Senhor, para que Ele lhe abra o entendimento, para que Ele lhe abra o coração, e a pessoa de Cristo, ela possa ser desvendada em relação aos seus olhos, e não só você possa contemplá-lo, mas também você venha aceitá-lo, reconhecendo como seu Senhor, como seu Salvador, e assim hoje experimentando da grande bênção redentora, da grande bênção salvadora que Cristo Ele veio aqui neste mundo nos proporcionar. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, e que cada um de nós possamos entender a importância, o significado do nascimento de Cristo, com todas as suas implicações, não só nós que somos salvos, mas também aquelas pessoas que ainda não desfrutam da salvação. Então que Deus nos abençoe, repito, e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas, em nossos corações, agora e para sempre. Amém.